Nós possamos estar lendo o Salmo de número 24, amém? O domínio universal de Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude e o mundo e que aqueles nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão, de puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a sua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos entradas eternas e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém? Vamos orar, colocar nossas vidas, na presença do Senhor, porque nós já estamos aqui nesta noite para adorar Ele. Então, que nós possamos orar, colocar tudo na presença do Senhor, as nossas vidas, nossas famílias, o culto, a palavra, tudo que vai ser feito aqui hoje, para a honra e glória do Senhor, porque só Ele é digno de glória, de poder e das nossas vidas também. Amém? Amado Deus e soberano, nesta noite colocamos na Tua presença, Senhor, este culto, Senhor, e que o Senhor venha, Senhor Jesus, abençoar poderosamente, Senhor, tudo que vai ser feito aqui, que nós possamos alimentar, Senhor, da Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, é um alimento, Senhor, em nossas vidas. Por isso, o Espírito Santo vem tocar, vem manifestar do Teu poder aqui nesta noite, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, é maravilhoso, é soberano. Por isso eu peço e coloco na Tua presença nesta noite. Abençoe cada irmão, Senhor, que está aqui nesta noite. Abençoe, Senhor, o grupo de louvor, os louvores, tudo, Senhor. Coloca, Senhor Jesus, o pastor na Tua presença. Abençoe, Senhor, a palavra que vai ser, Senhor, pregada aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos fortalece, nos capacita, nos dê sabedoria. Em nome do Senhor. E que a Tua palavra hoje, Senhor, que vai ser, tudo vai ser ministrado aqui, que as pessoas que estão aí pela internet, que venha, Senhor, ouvir a Tua palavra, crer no Senhor, porque só o Senhor é poderoso e é digno, Senhor, de glória, e é digno, Senhor, das nossas vidas, Senhor. Por isso, abençoe tudo que vai ser feito aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eu te agradeço e as palmas louvam o Senhor, amém? Aleluia. Paz esteja convosco, amém? Vamos adorar o Senhor Jesus? Aleluia. Quantos creem no Senhor aqui? Vamos celebrar o Rei então?
alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda honra e toda glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda honra e toda glória. Todo domínio e majestade pertencem para sempre. Amém. Vamos lá então. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move os céus com tua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move os céus com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão. Tira o pé do chão. Vamos lá então. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda honra e toda glória. O domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda honra e toda glória. O domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Vamos lá então. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move os céus com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move os céus com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão. Tira o pé do chão. Vocês, celebre ao, exalte ao, move os céus com sua adoração. Celebre ao, exalte ao, celebre ao Rei, exalte ao Rei, move os céus com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão. Tira o pé do chão. Celebre ao Rei. Aplauda Ele bem forte, glória a Deus. Deus é bom, amém? Quantos creem que Deus é bom? Vamos sair do lugar, vamos cumprimentar os irmãos que estão aqui na igreja. Dizer para ele, para ela, que bom que você veio. Que a paz esteja convosco. Como igual sua vida, viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. Como igual sua vida, viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. E aí? E a casa cheia da tua glória, tem muita bênção, tem muita vitória. Hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora, porque é muita bênção aqui na casa do Senhor. Quem tem um glória a Deus é como igual sua vida, viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. Como igual sua vida, viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. E a casa cheia da tua glória, tem muita bênção
tem muita vitória. Hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita bênção onde? Aqui na casa do Senhor. Agora é o seguinte, ó. Você vai chamar o irmão que tá aí perto de você e fala pra ele, vem comigo. Falou pra ele, vem comigo, ele perguntou pra onde? Assim, ó. Alegre quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegre quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pera aí, a gente tá dizendo que é alegrei-me, não é? Olha pro irmão que tá do seu lado, olha se ele tá com cara de feliz. Tá com cara de feliz aí, irmão? Dá um sorriso aí então, hein? Eu alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí? E a casa cheia da tua glória, tem muita bênção, tem muita vitória. Hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita bênção aqui na casa do Senhor. Aqui na casa do Senhor. Aqui na casa do Senhor. Aplauda Jesus, glória a Deus, aleluia. É muita bênção aqui na casa do Senhor, amém? Glória a Deus. A gente tem que se alegrar todos os dias, amém? O Senhor é a nossa razão, Ele é a nossa porção, Ele é tudo que a gente precisa. Ficar em Jerusalém, até que do alto seja ser vestido de poder. Eu mandarei o Consolador, e quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos um vento soprou. Vem com labareda de fogo, vem com labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos o vento soprou. Vai, igreja! Vem com labareda de fogo, vem com labareda de fogo, e
cavaleiro de fogo. Repousa sobre cada um de nós. Repousa sobre cada um de nós. Vem como cavaleiro de fogo. Ei! Repousa! Pousa, Senhor! Vem como cavaleiro de fogo. Vem como cavaleiro de fogo. Repousa sobre cada um de nós. Repousa sobre cada um de nós. Vem como cavaleiro de fogo. Vem como cavaleiro de fogo. Repousa sobre cada um de nós. Repousa sobre cada um de nós. Glória a Deus. Quantos querem essa presença na sua vida? Recebe o nosso louvor, Senhor. Aleluia. Amém? Irmãos, paz seja convosco, aleluia. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Mas vamos fazer levantamento de dízimos e ofertas. Se você for dizimar ou ofertar nesta noite, segura na tua mão o teu dízimo, a tua oferta. Nós vamos consagrar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em tua presença, meu Deus, eu quero colocar o dízimo do teu servo, da tua serva, aquilo, meu Deus, que o teu povo faz de livre e espontânea vontade, porque traz no coração a gratidão e o reconhecimento que tudo que temos é teu. Então abençoa, Senhor, o dizimista, abrindo sobre eles a janela dos céus e repreendendo o devorador, para que não destrua o fruto do seu trabalho. Também oramos, meu Deus, pelas ofertas, colocando ela na tua presença, Pai, por como sempre temos dito, que a oferta é como se fosse uma semente plantada em uma terra boa, uma terra fértil, aonde, meu Deus, com o tempo chega o momento da colheita. Assim abençoe, ó Deus, os teus servos, todos aqueles que têm ofertado na festa, Senhor, porque cada culto é uma festa, onde nós adoramos e exaltamos o Senhor, e estamos em comunhão um com os outros. Então nós oramos em nome de Jesus, e consagramos a Ti dízimos e oferta desta noite, em nome de Jesus, amém e amém, amém? Amados irmãos, se você for dizimar ou ofertar, pode fazer, no nome poderoso de Jesus, amém? E os demais irmãos, abra a Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 6, no versículo 15. Obrigado, irmão. Vamos no versículo 14 em diante, amém? Olha o que está escrito aqui, 2 Reis 6, 14. Então enviou o rei para lá cavaleiros e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E levantando-se de manhã bem cedo o servo do homem de Deus para sair, e eis que o exército tinha cercado a cidade, com carros e cavalos. Então o seu criado lhe disse: ah, meu senhor, o que faremos? E ele lhe disse: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Eliseu orou e disse: peço-te, ó Senhor, que abras os olhos dele, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do jovem, o qual viu, e eis que o monte estava cheio de carros de fogo e de cavaleiros ao redor de Eliseu. Amém? Meu Deus, no poderoso nome de Jesus,
nós nos colocamos aqui, ó Deus, na Tua presença, e clamamos ao Espírito Santo, porque nada podemos fazer de nós mesmos, Senhor. Dependemos 100% da presença do Espírito Santo em nossa vida, para que a nossa pregação, a nossa fala, ela seja, meu Deus, de acordo com a Tua vontade. Então por isso, meu Deus, eu quero, no nome de Jesus, esvaziar de mim, do meu eu, do que eu penso, do que eu acho, porque não tem que ser o que eu penso, o que eu acho. Aqui, ó Deus, quem manda é o Senhor, a glória é Tua, a casa é Tua. Nós estamos aqui para Te honrar, para Te servir. Então o Espírito Santo usa a minha boca, para poder falar a Tua palavra ao Teu povo que aqui está, e aqueles também, meu Deus, que vão assistir pela internet essa mensagem, essa pregação. Então eu oro, meu Deus, em nome de Jesus, e coloco, meu Deus, tudo quanto vamos fazer essa noite, aqui nesse altar, aqui nessa casa, em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo seja feito para louvor e honra e glória do Teu amado e do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Irmãos, podem sentar dando glória a Deus? Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória ao Pai, glória ao Filho e glórias ao Espírito Santo. Irmãos, as coisas não acontecem por acaso. Note bem, para você ver uma coisa, que todas as coisas que acontecem, ela tem uma causa, ela tem uma razão. Nada acontece simplesmente à toa. Se você ler o texto inteiro aqui, você vai ver que quando o rei dos sírios, da Síria, ele planejava atacar Samaria, o homem de Deus, o profeta, então mandava avisar o rei, dizendo: olha aqui, ó, não passe em tal local, porque ali vai ter uma emboscada. E assim foi, uma vez, duas vezes, três vezes, até que o rei da Síria convidou o seu povo e disse assim: não, quem daqui é contra nós, que está levando aquilo que nós falamos até o rei de Samaria? Aí um chegou para ele e disse assim: não, rei, não é ninguém de nós, não tem nenhum traidor aqui, mas o profeta que está em Samaria, ele fala, ele sabe todas as palavras que o rei fala em sua cama ou no seu trono. Então tudo aquilo que o rei falava, planejava contra Samaria, o profeta Eliseu sabia daquilo. Então aquele homem então falou assim: vamos fazer uma coisa. Ele pegou um grande exército e mandou à noite que cercasse aquela cidade aonde o homem de Deus estava, e assim fizeram. Então quando no outro dia, nós vemos aqui, nós lemos, quando o servo de Eliseu acorda de manhã, e ele olha para fora, vai dar uma espiada no dia, para sair para fora, ele olha, e ele vê os montes, a cidade, tudo rodeado com um exército poderoso da Síria. Aí ele entrou em desespero, porque, você sabe, meu irmão, uma das coisas que mais acontece com as pessoas, muita gente entra em desespero diante dos seus problemas. Então não foi diferente com aquele moço, ele entrou em desespero, mas só que ele vai até o profeta, e quando ele vai até o profeta então diz para ele: olha, não temas, maior é o que está mais é os que estão conosco do que o que estão com ele. Mas e para fazer uma pessoa entender isso? E para você fazer uma pessoa entender essa palavra, quando ele está enfrentando uma situação de angústia, de depressão, de medo, de seja qualquer problema que for na sua vida, e para você fazer ele entender que maior é o Deus que está, Deus dele, que ele serve, do que o problema que ele está passando. Aí então o profeta ora a Deus, e Deus então abre os olhos daquele moço, e ele olha, aí ele consegue ver que era muito mais
os anjos de Deus, os cavaleiros de Deus, que estavam ali com eles, era muito maior o exército de Deus do que o exército da Síria. Mas é aquilo que eu falei. E para fazer uma pessoa entender isso, compreender, diante das suas dificuldades, diante dos seus problemas, que Deus está com ele, que a promessa de Deus, a palavra de Deus, até mesmo os anjos que nos acampam, é maior do que tudo quanto está no mundo. A própria Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Coloquei uma frase aqui, ó. Muita gente só consegue ver os seus problemas diante das dificuldades. Ele só enxerga o problema, ele focaliza o problema, e ele então, tudo para ele é aquele problema, que tira a paz, tira a alegria, tira a fome, tira o sono, perturba ele dia e noite. E quando a pessoa está passando por essa situação, a tendência dela, por esses problemas, e por isso, elas entram em depressão, em desespero, como fez o povo de Israel. E é nesses momentos que ela murmura. É nesse momento da dificuldade, dos problemas, que a pessoa não entende que maior é Deus, a promessa de Deus. Aí é a hora que ela começa a murmurar, ela começa a reclamar, ela tenta se justificar de si mesma, até pelos erros, até pelo que ela está passando. Mas estou passando por isso. Outros dizem assim: mas é a vontade de Deus, porque afinal de contas, já ouvi muito isso. Mas afinal de contas, Jesus, que era Deus, sofreu naquela cruz, e por que eu não tenho que sofrer? Por que eu não tenho que passar por isso? Não é que Deus queira que a pessoa passe por aquilo. Nós somos provados, porque a maneira de Deus testar o nosso coração é por meio de uma prova às vezes, e é na prova que precisamos pedir para Deus: Senhor, abra meus olhos espirituais para contemplar as tuas maravilhas, para ver as tuas maravilhas. Quer ver um outro exemplo? Abre comigo a Bíblia, em Êxodo 14, 16, olha aqui, Êxodo 14, do 14 ao 16, olha o que está escrito ali, falando de quem? Do povo de Israel. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Como estava aquele povo? Em tremenda murmuração, contra Moisés, reclamando da vida, reclamando daquele momento, se rebelando contra Deus. Porque quando eu e você começamos a murmurar, quando nós começamos a murmurar de certos problemas que nos cercam, de certas dificuldades que estamos enfrentando, quando eu começo a murmurar daquilo, é como eu dissesse assim: Deus não é poderoso para mudar a minha história, Ele não é capaz de pelejar por mim. E aí, meu irmão, aquilo que eu falei, só tem reclamação, murmuração, e a pessoa acaba, muitas das vezes, perdendo as bênçãos de Deus na sua vida, porque ela não mantém firme na posição de um cristão, de um soldado, de um servo de Deus. Ela não mantém firme a sua posição, porque, meu irmão, você tem que ser firme e constante, como diz a Bíblia, diante de qualquer circunstância, diante de qualquer problema que se levantou na minha ou na tua vida. Você tem que ser firme. Você tem a palavra de Deus como garantia que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Pensa comigo uma coisa: Deus havia tirado aquele povo do Egito. Se dependesse de um exército para guerrear ali, por eles, não tinha um exército que lutasse por eles, porque o Egito era a nação mais poderosa da terra, mas Deus pelejou por eles. Deus fez coisas por eles
tremendas, coisas maravilhosas, que todos eles viram. Até mesmo a questão das pragas. As pragas chegavam, afetavam o povo egípcio, mas elas não alcançavam o povo de Deus que estava do outro lado, estavam junto. Ainda comentamos aqui outro dia a respeito de Eliseu, né? Que mandou o sol e a lua parar, e as pedras que caíram ali mataram os soldados dos filisteus, mas nada aconteceu com eles. Eu quero que nós entendamos, que eu e você venhamos entender, que Deus sabe cuidar da nossa vida, Deus sabe nos guardar da mão dos nossos inimigos e dos nossos adversários. Então o que aconteceu? Eles viram tudo quanto Deus havia feito ali no Egito, saíram dali livres, agora estavam livres. Olha aqui, ó, saíram ricos do Egito. Eles eram escravos, saíram ricos do Egito. É como que os egípcios tivessem pago todos os 430 anos que eles ficaram escravos ali, saíram riquíssimos do Egito. Então viram tudo quanto Deus fez, mas agora estão enfrentando um outro problema, o Mar Vermelho. Eu quero que você entenda uma coisa: Deus não erra o teu caminho. Deus não errou quando te escolheu. Deus não errou quando te separou e disse assim: tu és meu, eu te chamei, eu te escolhi. Deus não errou quando Ele disse assim: não foi você que me escolheu, mas eu escolhi a vós, para que vades dê fruto. Deus não errou. E olha que quando Deus nos escolheu, a Bíblia diz que Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Não é quando você tinha lá, quando eu me converti, 28 anos, né? Me lembro quando eu converti, eu tinha 28, já vai para 32 anos que eu me converti. Então veja bem, Deus já me conhecia, até mesmo antes da minha existência. Antes que eu fosse gerado no ventre da minha mãe, Deus já me conhecia, e me guardava, e me separou para ser dEle. Deus havia cuidado de mim todo esse tempo, mesmo longe dEle. Deus não vai cuidar de mim agora, sendo filho dEle, estando na presença dEle? Muito melhor. Então veja bem uma coisa, aquele povo agora, olha o Mar Vermelho, e quando eles olham para o Mar Vermelho, e olham para trás, eles veem o que agora? Eles veem o exército de Faraó. E quando eles olham para trás, e veem o exército de Faraó, que vinha no encalço deles, eles o quê? Desesperaram. E como eles desesperaram, eles começaram a pecar contra Deus. Eles começaram a murmurar contra Deus, a reclamar de Moisés: por que é que você nos tirou do Egito? Lá, por exemplo, não tinha lugar para sermos enterrados. Seria muito melhor ficar no Egito, servir o rei como escravo, do que estar aqui agora e morrer nesse deserto. Então a murmuração leva o homem a pecar. A falta de confiança na palavra de Deus leva o homem a pecar. Porque quando o meu coração está em Deus, firmado no Senhor, diante de qualquer batalha, eu vou colocar como o apóstolo Paulo disse, que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedor. Amém? O povo se vê diante de uma situação sem saída para eles, não tinham para onde correr. Então começaram o quê? A murmurar contra Moisés. Moisés, você é o culpado, porque não devia nos ter tirado do Egito. Meu irmão, Deus sabe como trabalhar na minha e na tua vida. Deus sabe como trabalhar. Esse povo tinha visto tantos sinais do Egito, mas isto não foi suficiente para eles terem uma fé verdadeira em Deus. Pensa comigo uma coisa: Deus tiraria aquele povo do Egito, depois de ter feito tantos sinais entre eles, para serem eles mortos por Faraó no deserto? Eu coloquei uma frase aqui: Deus não perde o controle de nada. Deus não perde o controle. Deus sabia que adiante estava o Mar Vermelho, porque Ele mandou Moisés por aquele caminho. Sabia muito bem. Só que o homem carnal, o crente carnal, ele não olha as coisas pelo sentido da fé.
Porque a fé é acreditar no milagre. A fé é acreditar na palavra. A fé é ficar firme naquilo que Deus, por meio da sua palavra, nos direciona, nos ensina, nos mostra, nos orienta. Então, Deus não tiraria aquele povo do Egito para morrer ali agora, pelas mãos de Faraó, ali diante do Mar Vermelho. Ele não faria isso. Mas só que o homem, eles no desespero deles, eles começam a murmurar contra Deus. É o que eu falei aqui, né? Muita gente só consegue ver os seus problemas, e quando você só foca nos seus problemas, os teus problemas vão crescer, vão levar a pessoa a um estado de angústia, de aflição, de desespero, de tristeza, porque ele não vai conseguir dormir direito, não vai conseguir comer direito, porque ele está abrindo uma brecha muito grande para o inimigo agir na vida dele. Então, porque ela só está vendo o que? Os seus problemas. Ela não está vendo que Deus é o Deus que ela serve, que estava com ela. Será que Deus estava conosco só até a mente aqui, e daqui para frente não vai estar comigo? Será que Deus vai estar com você antes de levantar essa luta, e agora Ele não está mais? Será que Deus estava comigo só antes de eu ter um problema, ter uma dificuldade? Será? E daqui para frente Ele não está mais comigo? Ele me deixou, Ele me abandonou? Vai me deixar o léu? Vai me deixar com que o meu inimigo, o meu problema me destrua? Claro que não. Claro que não. É por isso que eles entraram em desespero. É por isso que a pessoa entra em desespero, assim como entrou em desespero aquele povo de Israel. Entraram em desespero. Quantas vezes, quem sabe você já tem entrado em desespero? Por causa de um problema, por causa de uma situação, que de repente apareceu na tua vida. Agora, como nós temos feito diante dos problemas que nós temos que enfrentar? Porque Jesus nos disse uma coisa: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e vós vencerão também. Mas Ele disse uma coisa: no mundo tereis aflições. No mundo vocês vão ter aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci. Sabe o que Jesus está dizendo? Se eu venci, eu preparo vocês para vencer também. Vocês estão sendo preparados, porque Ele disse uma coisa: eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar serpente e escorpião. Tudo que você pediu, meu Pai, em meu nome, eu vou fazer por você. Porque Ele disse assim: eu vou para o Pai, mas eu não vou te deixar órfão. Eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, para que estejam convosco todos os dias. Então você tem que entender uma coisa: que você não está sozinho, que diante de qualquer problema da nossa vida, você não vai lutar sozinho. Deus vai estar com você. A presença de Deus que é maior do que qualquer situação da nossa vida. Ele disse, Jesus mesmo falou uma coisa: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então você precisa entender que diante de um problema, de uma situação, não é para você entrar em desespero, é para você lutar, claro, lutar, combater o bom combate, como Paulo disse, é a nossa obrigação. Mas não é para você, você, qualquer um de nós, entrar em desespero, perder o sono, deixar de comer, deixar de beber, deixar viver triste, angustiado, buscando. Não é isso que Deus está falando. A própria Bíblia diz: revestir de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e após ter feito tudo, ficar o quê? Firme. Então aquele povo ali começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés. Aí Deus pega, fala para Moisés assim: Moisés, por que esse povo clama a mim? Por que você está clamando a mim? Manda o povo que marcha. Olha a questão de viver pela fé. A fé é chamar à existência aquilo que ainda não tem. Por exemplo, você está enfrentando um problema de saúde. Você então vai e diz assim: em nome de Jesus, a saúde venha para o meu corpo, entra no meu corpo. Está escrito que no nome de Jesus Cristo eu já fui curado. E você ainda não está curado.
e você está declarando o teu milagre. Naquele momento, Satanás, a doença, eles vão pensar assim: mas como pode? Essa pessoa ainda está vivendo esse problema, e ela já está tomando posse, ela já está glorificando a Deus com uma certeza, com uma confiança, que ela já venceu. Então essa pessoa, ela é o quê? Mais do que vencedora, porque ela não precisa ver, ela cria sem ver. Quando Deus diz ao povo assim: manda o povo que marche, o mar estava ali ainda. É como quando Deus falou para Josué, quando eles foram atravessar ali o Rio Jordão, diz ao sacerdote que vão na frente, e com a arca, quando eles tocar na água, o rio vai abrir. Então quando os sacerdotes chegaram, tocaram os pés nas águas, o mar se abriu. Assim Deus havia falado para Moisés: diz ao povo que marcha. Mas marchar para onde? Porque de um lado atrás estava o exército, do outro lado havia guerra, do outro lado havia montanha, diante o mar. Meu irmão, como escapar daquele momento? E Moisés então vai falar com Deus, e Deus diz a Moisés: estende a tua mão, toca no mar, que vai vir um vento e vai abrir esse mar, Moisés, e esse povo vai passar em terra seca. Olha aqui uma coisa: o Deus que você serve, Ele manda assim, sabe o que Deus às vezes manda falar para nós? Calai-vos e eu lutarei por vós. Calai-vos e eu pelejarei por vós. Muitas das vezes a Bíblia diz assim, que o muito falar vem a ocupação do coração, sabe? A pessoa fala demais diante de um problema, de uma situação. Meu irmão, tem coisa na vida que a gente tem que se calar, não pode dar voz ao inimigo, porque quando você começa a murmurar ou reclamar, quem vai ver? Eu estou dando ferramenta suficiente para o meu adversário. Deus recebe, o que nós já falamos várias vezes, que muito tipo de oração não é oração, é murmuração, porque a pessoa começa a reclamar diante de Deus, murmurar diante de Deus. Não, estou enfrentando um problema, eu sei que o problema existe, está ali, está me atormentando, está me atacando aquele problema, mas eu tenho a maior ferramenta, que é a palavra de Deus. Eu tenho a espada do Espírito, que é a palavra, para combater. Eu vou entrar numa batalha, Senhor, no nome de Jesus Cristo, eu vou no teu nome, no nome do Senhor, iremos e faremos maravilha, no nome do Senhor. Essa pessoa vai ser vitoriosa, porque ela está colocando, você sabe, a palavra de Deus para lutar por ela. Vamos aqui lembrar que foi falado domingo aqui de Daniel, que o anjo disse para Daniel: eu vim te trazer a resposta por causa da tua palavra. Não podemos cochear entre dois pensamentos diante de um problema. Não tem como, uma hora eu estou orando, eu estou tomando posse da vitória, estou declarando que Deus é bom, e de repente eu estou aqui murmurando: esse problema, essa situação, essa crise, essa situação da minha vida, isto não melhora, isto não passa, minha doença. Aí chega alguém: e aí, como que você está? Ou alguém liga: e aí, como você está? Não estou muito bem não, as coisas não estão muito boas não, estou com a dor na perna, uma dor nos ossos, nos nervos, estou com a dor de cabeça, estou com a dor nos braços. Quer dizer, o que quer dizer tudo que a pessoa fez? Se ela agora dá munição para o seu adversário batalhar contra ela. No mundo espiritual, o que funciona é palavra. Palavra. É por isso que o próprio Deus disse: a palavra que sair da minha boca não voltará vazia, ela vai prosperar naquilo que ela foi enviada. Mas a palavra de Deus tem que estar
em conexão, a nossa palavra, melhor dizendo, tem que estar em conexão com a palavra de Deus. Deus fala uma coisa, eu falo outra coisa. Deus diz uma coisa, eu digo outra coisa. A própria Bíblia diz: pode de um manancial de água sair água doce e salgada? Então, a minha fala, ela tem que estar conectada à fala de Deus. A minha palavra tem que estar conectada com a palavra de Deus. Porque quando a minha fala é a palavra de Deus, a minha oração é a palavra de Deus, o que o anjo disse para Daniel? Eu vim por causa da tua palavra. Quem luta nossas batalhas? Irmãos, quem luta nossas batalhas? Não é um anjo? A Bíblia não diz, a palavra de Deus não diz assim, que os anjos do Senhor são ministros de Deus, que trabalham para que a palavra dele se cumpra? Então, quando você está orando e está falando, profetizando, declarando, conforme a palavra, esses anjos estão lutando por você, porque você está usando a palavra de Deus para combater um problema. Então os anjos que são ministros de Deus, que são encarregados de cumprir com que a lei da palavra se cumpra, eles estão lutando por você, eles estão batalhando por você. Quando você está ali no mundo espiritual, guerreando, combatendo um bom combate, como diz o apóstolo Paulo. Então, quando você está usando a palavra como ferramenta, a espada do Espírito, os anjos de Deus, que são enviados, porque o Senhor disse que a palavra dele não torna atrás vazia. Os anjos são como se fossem soldados de Deus, exército de Deus. Então eles estão, você disse a palavra de Deus saiu da tua boca, ela foi para o mundo espiritual. No mundo espiritual, aqueles anjos capacitados por Deus, eles começam agora a lutar em teu favor, batalhar em teu favor, lutar em teu favor. E você está firme, você está declarando: não, eu não aceito, está escrito, a palavra de Deus diz que eu sou vencedor, a palavra de Deus não torna atrás vazia, ela vai prosperar em tudo quanto ela foi enviada. Eu creio, estou tomando posse do meu milagre, da minha bênção, da minha cura, da minha prosperidade, seja lá o que for, meu irmão. Quando você firma a tua palavra de acordo com a palavra de Deus, não tem como você ser derrotado, jamais. Você será vencido, nem por diabo, nem por capeta, nem por doença, nem por ninguém. Mas aí vem aquilo que a Bíblia diz: por que o meu povo sofre? O meu povo sofre por falta de conhecimento. Mas às vezes não é por falta de conhecimento, não é por falta de ouvir, é por falta de pegar a palavra, de pegar a palavra, fazer dela uma espada na tua boca e lutar com a palavra. Eu sempre chamo a responsabilidade de pregar e de ensinar a igreja do pastor, porque ele tem a responsabilidade de passar a informação correta para a igreja. Imagina se você não aprender as revelações, aquilo que a Bíblia nos ensina. Você vai ter uma Bíblia, você vai servir um Deus todo-poderoso, mas você não vai conseguir viver uma vida de bênção, de vitória. Não que você muitas das vezes não tenha fé, porque tem gente que tem fé em Deus, ela permanece firme, o problema não consegue derrubar ela permanece firme, porque ela tem uma esperança, uma fé em Deus, que um dia tudo vai passar, tá? Agora tem aquele que tem a fé, mas tem o conhecimento, tem a palavra, tem a espada do Espírito. Este é mais que vencedor, ele é vitorioso, porque a palavra de Deus, ao não tornar atrás vazia, ela vai prosperar em tudo quanto ela foi enviada. Ela foi enviada para prosperar na tua vida, na tua casa, na tua saúde, na tua vida financeira, no teu trabalho, no teu casamento, em qualquer área da vida. Ela foi enviada para te dar vitória. Olha aqui uma coisa, e quando Moisés fala dentro daquilo que Deus falou, Moisés, lembra que primeiro o Senhor perguntou para Moisés assim: por que você está clamando a mim?
Por que você já não fez a coisa certa? Moisés já tinha orado a Deus. Só que talvez ele também não tinha entendido o que era para fazer. Às vezes não é que você também não ora. Você ora, mas talvez diante do problema, a gente não sabe o que fazer. Como vencer este problema? Como eu vou sair dessa situação? Às vezes não é que você não orou, é que a gente não está sabendo tomar posse. A gente não está sabendo usar a ferramenta certa para que a gente possa vencer aquele problema, aquela situação. Então, naquele momento, Deus diz assim: olha, é tão simples. Pega o teu cajado na mão e toca a água. Toca. Então, quando, meu irmão, escuta aqui que eu vou falar para você. Quando você faz a coisa certa, Deus vai fazer o impossível. Moisés poderia abrir o mar vermelho? Não. Mas nada, lembra de uma coisa, nada aconteceria se Moisés não se colocasse ali diante daquele problema para poder buscar a solução para aquele problema. Não aconteceria nada se ele não se colocasse entre Deus e o problema. Mas quando ele coloca ali, ele pede a direção de Deus, ele entendeu o que ele tinha que fazer, Deus começou a agir, Deus começou a trabalhar. E aquela noite, a Bíblia diz que soprou um vento oriental, que abriu aquele mar vermelho, e aquele povo passou a pé. Então entenda uma coisa, diante das dificuldades, entenda, peça a direção de Deus, para ver o que você tem que fazer, como que você vai agir diante daquele problema. Eu tenho certeza que o Senhor dos Exércitos vai te dar toda a direção e sabedoria. Amém? Eu quero falar um outro ponto aqui, de uma outra coisa. Em 1 Samuel 10, 1. Olha ali comigo, 1 Samuel 10, 1. Olha ali, ó. E depois o versículo 6. Foi? 1 Samuel, olha aqui, ó. Então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça e beijou-o e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre sua herança? Vamos no 6 agora, Marília, por favor, versículo 6. Olha ali, ó. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornarás-te um outro homem. Deus escolheu Saul para ser rei de Israel. Saul era um homem que escutava a palavra do profeta. Deus escolheu, o povo pediu um rei, e Deus então escolheu Saul para ser rei de Israel. A Bíblia diz que quando ele foi ungido, o Espírito do Senhor veio sobre ele, e quando ele estava entre os profetas, ele também profetizava junto com os profetas. Deus havia escolhido ele para que governasse agora sobre o povo de Israel. Um homem que do nada é exaltado por Deus, ganha um reino de graça, sem ter feito força nenhuma, foi escolhido de Deus. Mas pergunta para mim se Saul foi fiel. Ele não foi fiel a Deus. Ele não foi um homem fiel a Deus, porque ele não escutava aquilo que Deus falava
para ele por meio do profeta. Deus mandava, ordenava que Saul fizesse de um jeito, Saul fazia de outro jeito. Saul era um homem que escutava a palavra do profeta, mas não a obedecia, fazia como da sua própria vontade. Vamos lá comigo no capítulo 13, versículo 8. Capítulo 13 agora, versículo 8. Olha aqui. Esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinou, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Não era para ele fazer aquilo. Tem coisas que você não é para nós fazer. E tem coisas que é para mim fazer. Mas tudo começa pelo ouvir. Porque quando eu ouço a palavra de Deus, fui escolhido. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu vou procurar viver dentro daquilo que a palavra de Deus, que Deus, por meio do seu servo, o profeta, me ordenou a fazer. Então Deus havia escolhido ele para ser rei. E certo dia eles foram para uma batalha, e Samuel disse assim: olha, você espera até que eu venha. Ele foi ficando impaciente, e não esperou, não deu atenção à palavra do profeta, que disse: espera que eu oferecerei o sacrifício, e Deus confirmará o teu reino. Mas ele não foi um homem paciente para esperar segundo a palavra do profeta. Então, conforme ele viu que o povo começou a distanciar dele, a deixar ele, e vindo que o profeta não aparecia para sacrificar, ele mesmo vai lá, então pega o sacrifício e oferece a Deus e sacrifica. Aquilo era uma obrigação de Samuel, o sacerdote de Deus, não era dele. Então que nós nunca venhamos querer fazer algo que não está ordenado para mim fazer, mas que eu venha fazer bem feito tudo aquilo que Deus colocar na minha mão. Então o que aconteceu ali? Vamos agora para o capítulo 15, 1. Olha aqui está dizendo assim: obediência incompleta de Saul. Capítulo 15, 1. Olha aqui, ó. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vamos lá para o versículo 9, por favor. Esaú e o povo pouparam a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas e as da segunda ordem, e aos cordeiros e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda casa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Deus havia dado uma ordem, Deus havia falado por meio do profeta: olha, você vai destruir tudo que é da casa de Agag.
para destruir todo aquele reino. Ouvir, irmão. Ouvir é uma coisa, fazer, praticar é outra coisa. Muitos ouvem a palavra de Deus, aquilo que Deus fala, mas ao sair da presença de Deus, não põe em prática aquilo que ouviu. Saul havia recebido uma ordem para destruir todo aquele reino. Só que ele fez pela metade. Então ele vai, destrói tudo que era vil, mas separou os melhores do rebanho, das vacas, de tudo que era o melhor. Ele separou. E quando o profeta vinha chegando, sabe, meu irmão, uma pior coisa que tem é quando nós não fazemos certo, estamos errados, e não somos humildes para admitir, e tentamos arrumar uma desculpa para tentar livrar a nossa barra. Só que diante de Deus isso não funciona. Deus prefere a honestidade, a sinceridade. Deus prefere o homem falar com Deus, dizer assim: Senhor, eu errei, eu falhei, eu pequei, eu desobedeci, do que tentar arrumar desculpa diante de Deus. Então Saul, diante daquele problema, ele veio ter sido sincero. O que ele fez? Não, eu separei para oferecer em sacrifício ao Senhor. Aí a Bíblia está dizendo assim, vamos, toca comigo para frente ali, Marília, acho que é o 14, o 15, olha ali. Então Samuel se contristou toda a noite. Arrependo-me. Não, dali para frente. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Pode ir para frente. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si uma coluna. Então voltando, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul e lhe disse: bendito sejas tu, Senhor, que cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Olha o que o profeta agora fala. Então disse Samuel a Saul: espera-te, e declararei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse-lhe: fala. Disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo, e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, tal, mas não era isso que eu queria. Onde fala assim que tem o Senhor tanto prazer em holocausto, como que obedeça a sua palavra? Quanto você acha para mim? Eu vou falar aqui. Veja bem uma coisa:
Obediência incompleta é a pior coisa que tem. A pior coisa que tem de um cristão é ser obediente pela metade. Achar que Deus aceita um sacrifício nosso de qualquer jeito ou de qualquer maneira. Irmãos, entenda uma coisa: Deus deu o melhor para nós, e Deus também quer o melhor de nós. Honra-me. Aqueles que honram o Senhor serão honrados por Ele. Olha aqui, ó. Deus, por meio do profeta, dava orientação a Saul, mas entre o ouvir e o colocar em prática é outra coisa. Por isso Deus rejeitou Saul. Preste atenção. Saul era um homem cheio do Espírito Santo. Agora ele passa a ser atormentado por um espírito maligno. Olha ali, achou ali? Porém Samuel disse, tem ali, ó, estava pertinho ali, né? Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiro. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Rebelião. Ele havia rebelado contra a palavra da qual Deus havia dito para ele. Então, meu irmão, isso era uma obediência incompleta. Fazer as coisas pela metade e achar que Deus simplesmente aceita que a minha vida espiritual seja de qualquer jeito, que a minha caminhada com Deus seja de qualquer jeito. É aí que muitos cristãos estão errando, é aí que muitos crentes estão errando, é aí que muitos crentes estão sendo como as 5 virgens loucas, que não colocam azeite na sua lamparina, ou deixa acabar, vai indo, chega um ponto, deixa acabar o azeite, para tentar de comprar azeite, depois do último dia, não dá tempo, não dá mais, porque ninguém sabe a hora que o dia, a hora que o senhor vai voltar. Obediência incompleta levou Saul à destruição da sua vida. E quanto mais uma pessoa vai errando, e quanto mais uma pessoa vai fazendo as coisas para Deus pela metade, ou ela se torna um cristão frio, como o Senhor disse, vomitar-te-ei da boca para fora, ou ela então vai chegar um momento que ela vai abandonar a Deus, ela vai perder a comunhão com Deus. Vamos ver isso? Vamos comigo ali em 1 Samuel 16, 13. Olha aqui uma coisa. Agora Deus manda Samuel ungir outro em lugar de Samuel. Aliás, de Saul. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. Agora presta atenção aqui. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Saul, quando foi ungido, o que aconteceu com ele? Ele também recebeu o Espírito Santo. Mas a sua vida de caminhada com Deus, desobedecendo a Deus, quebrando os mandamentos, fazendo a coisa do seu jeito, caiu no final da sua vida em desgraça. E Deus agora escolhe um jovem, um menino, e quando também é ungido da mesma forma que o Espírito Santo havia vindo sobre Saul, agora o Espírito de Deus também vem sobre Davi. Deus escolhe Davi.
E Davi, ao ser ungido rei no lugar de Saul, o Espírito do Senhor vem sobre ele. Quando Saul foi ungido, ele também recebeu o Espírito Santo. Esses dois homens, Davi e Saul, estão diante do mesmo Deus. Recebe a mesma palavra, recebe do mesmo Espírito. Só que a maneira que uma pessoa recebe Jesus, ou recebe até o batismo com o Espírito Santo, mas a maneira que ela vai conduzir a sua vida, vai contar muito, meu irmão. A maneira que o homem de Deus, a mulher de Deus vai conduzir a sua vida é espiritual. Pensa comigo, ninguém pode ser relaxado com o trabalho, com a vida secular, com a vida profissional. Eu sempre costumo dizer que ninguém faz as coisas lá fora pela metade. Você não trabalha pela metade, você não faz as coisas pela metade. E por que para Deus a gente sempre tem o costume de achar que pode fazer as coisas meio pela metade? Isso não existe. Mas nós podemos usar uma frase importante até para nos tentar justificar. Eu não tenho tempo. Mas Daniel era muito mais ocupado do que nós, e orava 3 vezes por dia. Davi levantava de madrugada para louvar a Deus, madrugada. Pensa a ocupação que tem um rei. Escrevia salmos, cantava, fazia instrumentos. Era um homem totalmente ocupado, mas que nunca foi desocupado com as coisas de Deus. Era um homem que tinha o coração naquilo que Deus lhe havia lhe prometido e lhe falado. Olha aqui uma coisa. Esses dois homens, Davi e Saul, vão enfrentar um problema agora, que está ali no capítulo 17, versículo 8 e 11, vamos lá comigo, capítulo 17, 8 e 11, olha aqui. E parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhe: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dá-me um homem para que ambos pelejemos. Olha aqui agora. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Quando eles se vê diante da afronta do gigante Golias, eles espantaram, tiveram medo, ficaram o quê? Com medo, tanto o rei quanto o seu exército ficaram com medo do gigante. E aí não sabiam o que fazer. O inimigo os afrontava todo dia, 40 dias afrontando eles, 40 dias. O gigante aparecia lá e dizia assim: ei, não tem homem aí? Ei, não tem ninguém aí que possa lutar comigo aí? Seus fracos, seus frangotes. Desafiava Deus. Uai, mas que Deus é esse que vocês servem? Que problema está te desafiando? E há quanto tempo o problema está te desafiando? 10 dias, 20 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos? Há quanto tempo tem um problema te desafiando? Tem um gigante te desafiando? E o que você tem feito para derrubar esse gigante? Para vencer esse gigante?
A Bíblia diz que Saul era o maior homem que tinha Israel. Todos davam daqui para baixo dele. Ele era o homem maior que tinha Israel. Então, ele tinha o quê? A plena obrigação de lutar pelo seu povo, mas o medo não deixou. Vamos ver aqui. O gigante Golias desafia todo Israel, todo o exército, e todos temeram de medo do gigante. Vamos comigo, versículo 23 e 24, Marília. Versículo 23 e 24. O medo tomou conta deles. Olha ali, ó. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias. E o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, olha aqui, ó. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Olha que pavor, olha que medo aquele gigante, só de olhar para ele, o povo tinha, o rei tinha, os exércitos tinham, de olhar apenas para um homem. É o que eu acabei de falar. Qual é o problema que está levando você ao desespero, que está levando você à angústia, a se tornar uma pessoa triste, desesperada, até a ponto de chegar a ponto de desanimar e até querer sair da igreja, abandonar a igreja por causa do problema? Foi justamente aquilo ali, ó. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Um homem só conseguiu pôr medo num exército. Um homem só. E é isso que Satanás muitas das vezes tem. Ele tenta intimidar um cristão, dizer assim: não tem jeito, você está ferrado, está perdido, você não tem mais saída. Que nada, não existe isso. Não existe isso. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. O medo tomou conta deles. Se o medo tomar conta, se o problema tomar conta de você, se o problema que você está enfrentando ou passando tomar conta de você, o que você vai fazer? Se o medo é uma incapacidade até de pensar, de raciocinar direito diante daquela situação, o que você vai fazer? Vai entregar os pontos, vai fugir, vai desistir. Vamos lá no versículo 32, olha ali, ó, versículo 32. Olha ali, ó. E Davi disse a Saul: olha, os dois homens que todos dois receberam do mesmo Espírito, foi ungido pelo mesmo profeta, tinha o mesmo Espírito. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Um jovem menino, mas que tinha comunhão com Deus. É o que nós precisamos, é ter comunhão com Deus, é ter experiência da nossa vida com Deus. Porque Davi, quando ele estava lá no pasto, todo mundo sabe, ele estava lá no pasto, cuidando das ovelhas do pai dele, quando veio um urso e veio um leão para tentar pegar as ovelhas, o que ele fez? Ele os matou. Um camarada de coragem. O cristão corajoso não foge da batalha. Um cristão corajoso, ele não foge da responsabilidade que Deus colocou na mão dele. Ele nunca vai fugir. Pode estar acontecendo o que estiver acontecendo. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, ele nunca vai fugir da batalha, né? Vamos lá comigo no versículo 34. Pula o... Davi disse: não tenha medo desse camarada. Olha ali o versículo 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão ou um urso,
e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ela e o feria, e livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim ferirá o teu servo o leão, assim feria o teu servo o leão, como o urso, assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontaste o exército do Deus vivo. O exército do Deus vivo estava apavorado com medo de um homem. Vou falar mais de uma vez, é o que o diabo tenta fazer na vida de um crente. Vou colocar pavor nele, vou colocar medo nele, vou levar ele a pensar que ele está perdido agora, que não tem mais saída para ele, acabou. Se o diabo conseguir plantar isso na mente de um cristão, acabou mesmo. Ele vai ter vitória sobre vitória na vida dessa pessoa, porque ele vai ser sempre desanimado, não vai querer lutar, não vai querer. Chega um momento que ele já dá por derrotado, vencido, porque ele acha que o seu problema não tem solução, não tem jeito. Então que o diabo nunca venha colocar medo em ninguém de nós, diante de qualquer problema, de qualquer circunstância. Nós temos que ser prudentes, sábios, mas nós temos o quê? Que confiar em Deus, que Ele está conosco. Amém? Eu coloquei aqui, só pode ser vencedor quem tem experiência com Deus. Adquira experiência com Deus, adquira conhecimento, por meio da leitura da palavra, por meio da oração, por meio da pregação da palavra, porque a pregação, o que a Bíblia diz? Que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. E se você ouvir a palavra e colocar ela em prática, meu irmão, nunca você vai ser derrotado. Olha, vamos no capítulo 17, 46, 48. A maior parte das pessoas só consegue enxergar os seus problemas, e aí entram em desespero. Olha aqui, 46, 17, 46. Aqui, hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na vossa mãos. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Aqui está o problema do cristão. Na hora da batalha, na hora que você tem que lutar, na hora que você tem que ir para a guerra, contra aquele mal, contra aquele problema que levantou, contra aquele gigante, que parece que é um gigante, mas não é um gigante, é a maneira que você está olhando o tamanho do problema, que se tornou um gigante. Mas em vez de você tentar correr, fugir dele, o que Davi fez? Os outros correram, não foi? O rei, o exército, todos correram. O que Davi fez? Eu vou de encontro. Não fuja dos problemas que levantar na tua vida, não fuja da situação que levantar nos teus dias contra você, não fuja, lute, vai contra o problema, em nome do Senhor Jesus. Vai contra o problema no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Diga ao problema: você já está vencido. Olhe o problema na ótica da fé. Em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Então não fuja do problema que você estiver enfrentando na vida, vai contra ele em nome do Senhor Jesus. Davi sabia que Deus estava com ele e que ele venceria o gigante, por isso ele não fugiu como os outros. Não corra dos seus problemas, lute contra eles no nome de Jesus. Veja algo muito importante: tanto Saul como Davi, todos os dois foram
ungidos pelo mesmo profeta. Todos os dois receberam o Espírito Santo. E por que Saul terminou mal? Segundo Crônicas 20:20, sabe por quê? Lembra que está escrito em segundo Crônicas 20:20? Vamos lá comigo? Olha ali. Segundo Crônicas 20:20. E pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saíram Josafá, e Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Presta atenção, é nessa fala aqui agora. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Agora me conta uma coisa: aonde foi o mal de Saul? Ele não creu na palavra do profeta em nada. Ouvia por aqui, saía por aqui. Meu irmão, não pense que é diferente hoje. Não pense que é diferente. Todos os dois foram chamados, ungidos pelo mesmo profeta. Todos os dois receberam do mesmo Espírito. Só que um terminou mal e o outro terminou bem. E aí, Crônicas 20:20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Muita gente não dá ouvido, não dá atenção àquilo que é pregado. Quem perde? É a gente. Vamos lá comigo? Segundo Reis. Não, segundo Reis não. Já passamos isso aqui. Para nós encerrar aqui, ó. Em 1 João 4:4. Que Deus abra nossos olhos. Assim como o profeta Eliseu pediu para que Deus abrisse os olhos do seu servo, assim também Deus abra nossos olhos espirituais para enxergar as maravilhas de Deus na nossa vida. Amém? Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Olha que palavra de encorajamento. Filhinho, vocês já têm vencido, porque maior é o que está com vocês do que tudo quanto está no mundo. Agora preste atenção comigo. O servo do profeta, ele só conseguiu ver os inimigos e temeu. Saul e o exército, quando olhava para o inimigo, para o gigante, fugiam dele porque o temiam. Davi foi totalmente o oposto. Ele foi ao encontro para lutar, para vencer, porque ele sabia que Deus era com ele. Da mesma forma é você, meu irmão, guarda isso. Filhinhos, já os tendes vencidos, porque maior é o que está em vocês do que tudo quanto está no mundo. Essa é uma palavra de encorajamento para todos nós como igreja do Senhor Jesus. Isso é uma palavra de encorajamento dado por Deus para nós, para que você possa, meu irmão, nunca se sentir um derrotado, se sentir um fracassado, mas poder dizer: em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Amém? Você pode aplaudir Jesus bem forte. Aleluia, glória a Deus. Ô Tarso, vamos? Amém, irmãos? Tarde de pastor fala, né? É que você começa uma coisa, você não pode parar pela metade, né? Então, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Aleluia. Eu fiz um culto lá na minha casa ontem, e depois na hora da oração, uma senhora lá que estava nem podendo andar com os joelhos, acabou a oração, ela falou para mim assim, estava até, aí nós fizemos uma pipoca,
negócio lá. Aí ela falou assim: nossa, pastor, acabou a dor na perna, acabou a dor no joelho. Eu falei: glória a Deus, glória a Deus. Oh Deus maravilhoso. Como bate meu, eu preciso de um milagre que só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sei que sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Só o Senhor pode fazer. Farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sei que sou tão frágil, tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. Minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Aleluia, glória a Deus. Oxe. Toma posse do teu milagre.
Toma posse do teu milagre. O que você precisa? Fala com Deus. Faça da tua voz, da tua palavra, uma espada contra o problema. Se você usar a tua voz com autoridade no nome de Jesus Cristo, a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Seja qual for o teu mal, comece a determinar a tua vitória. Comece a tomar posse dela. Diga em nome de Jesus: eu sou mais que vencedor. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Lembra o que disse João: filhinhos, maior é o que está em vocês do que tudo quanto está no mundo. Então toma posse, meu Deus e meu Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, no poder e na autoridade deste nome. Essa pessoa, meu Deus, que está doente, que está enferma, seja uma doença física ou espiritual, na autoridade do teu nome, Senhor, no poder e na autoridade do teu nome, pela espada do Espírito que é a tua palavra, eu ordeno junto com essa pessoa que a doença vai embora, seja no sangue, seja nos ossos, seja no nervo, seja na carne, seja na pele, seja onde for este mal, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja um caroço, seja um tumor, seja lá o mal que for, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que a minha fé junto com essa pessoa, que o mal, que a doença, que a enfermidade, ó Deus, desapareça, que saia, bata em retirada, porque está escrito que o Senhor já levou na cruz do Calvário todo o mal, e que pelas tuas feridas e pisaduras essa pessoa foi sarada, Senhor. Então, meu Deus, faz a obra nesta noite, no poderoso nome de Jesus Cristo. Nenhum O mundo envolvido pelas consequências da Primeira Guerra Mundial chorava amargamente o sangue derramado de seus filhos. Além das crises sociais, políticas e econômicas, o sentimento de esperança de ainda ter de volta com vida aqueles que se entregavam às guerras era quase nulo, já que esperança não era a palavra da época. A paz era como uma represa seca no coração de todo mundo, e a dor o grande sentimento. A década de 20 foi dura, com um cenário realista que parecia, na verdade, um filme assustador que mostrava o drama da vida. E foi exatamente no começo desta mesma década, que foi marcada por tantas destruições, que uma mulher de nome canadense foi levantada por Deus para iniciar a jornada de uma potência a ser usada pelas mãos de Cristo. Numa época em que as mulheres não tinham o poder de serem ouvidas, ela teve o ousado êxito de reunir milhares de pessoas ao som de sua própria voz, levando para a alma delas um tanto de esperança, de paz e da certeza de que, mesmo em meio ao caos, existia um Deus de amor para cada dor que enfrentariam. Aimee Semple McPherson foi uma mulher tão notável que até hoje em dia é considerada uma das 100 pessoas mais importantes do mundo, segundo a revista Time. Foi ela quem Deus escolheu e deu a visão do único evangelho quadrangular, ordenando que a fundamentasse no mundo.
help bring you back if I can to the fold. Give me a burden for souls, Lord. Give me a love